para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Jocir Sartor, aliás, Realidade Espiritual Jocir Sartor, e eu estou aqui hoje então trazendo mais um conteúdo para vocês, gravando mais um vídeo, e hoje quase completando 3 anos de canal no YouTube, quando comecei em 9 de julho de 2021, com a proposta de trazer esses temas sobre a espiritualidade, procurar esclarecer a todos que se interessam por esse assunto da espiritualidade e trazer um conhecimento que provavelmente se soma àquele que vocês já têm, que vocês já possuem de outras fontes, de estudos que vocês fizeram. Então hoje, dando continuidade ao meu trabalho de divulgação de todo esse lado espiritual e acrescentando então um trecho do livro do Pietro Baldi. Talvez vocês já tenham ouvido falar da grande síntese do Pietro Baldi, e é um livro bastante difícil de ser lido, ele tem que ser estudado. Eu mesmo já estudei ele várias vezes, principalmente a primeira parte do livro. Ele é bem técnico, ele é bem científico, e o Pietro Baldi coloca de uma forma muito brilhante sobre como é que acontece a evolução, os ciclos evolutivos da evolução humana, da evolução inclusive dos outros reinos, né, dos reinos infra-humanos. E aqui, então, nesse trecho que eu separei para vocês, da grande síntese, diz assim: o sobrenatural e milagres são conceitos absurdos diante do absoluto, aceitáveis apenas em vosso relativo, aptos a exprimir vosso assombro diante do que é novo para vós e nada mais. Neles está contida a ideia de limite e de seu superamento, conceitos inaplicáveis à divindade. Esta é superior a qualquer prodígio e o exclui como exceção, como retorno ao que já está feito, como retoque ou arrependimento e, sobretudo, como vontade de desordem no equilíbrio da lei estabelecida. Limitai a vós mesmos esses conceitos e não vos julgueis centro do universo. Guardai para vós os conceitos de tempo, de espaço, de quantidade, de medida, de movimento, de perfectibilidade. Não deveis medir a divindade como medis a vós mesmos. Não tenteis defini-la, muito menos com aquilo que serve para definir-vos a vós mesmos, por multiplicação e expansão de vosso concebível. Se quereis somar ao infinito vossos superlativos, dizei ao infinito: isto ainda não é Deus. Seja Deus para vós uma direção, uma aspiração, uma tendência, seja para vós a meta. Se Deus está no infinito, inconcebível para vós em sua essência, nosso finito dele se avizinha por aproximações conceptuais progressivas. Então vocês veem aqui que ele coloca justamente o absurdo que o ser humano faz, que geralmente tem a concepção de que Deus é como um ser humano, que Deus tem os limites do ser humano e que Deus é um ser em evolução, que Deus é um ser passível de erros, passível de criar coisas erradas. Quantas pessoas pensam assim: mas se Deus existe, então por que tal coisa acontece? Mas se Deus existe, por que isso é assim? Então as pessoas teriam que se dar de conta, perceberem que o ser humano existe na sua limitação, como Pietro Baldi diz aqui, de conceito. O ser humano tem como conceito um Deus limitado, até medíocre,
e também pensa que o plano espiritual superior é limitado, é fraco, é passível de erros, quando na realidade o plano espiritual superior obedece a leis cósmicas, a leis divinas, e é inconcebível, como ele diz ali, a gente querer definir Deus. A gente não consegue nem se definir a si próprio, a gente não consegue nem saber o que realmente nós somos. Imagina definir Deus. Como é que se conseguiria fazer isso? Então é muita pretensão, que nem ele diz ali, que a gente queria estabelecer uma ideia, estabelecer uma noção do que seja Deus, se na verdade a gente termina tentando ver a vida, explicar a vida, os acontecimentos da vida, pelo nosso pequeno conhecimento sobre as leis superiores. Sabemos que as leis superiores têm inúmeras abrangências e que ela diz respeito a todos os reinos que existem, a vários planos de existência, que não é só o físico, e as pessoas, como estão encarnadas, elas acham que o que existe é só físico, só material, e as leis superiores abrangem, obviamente, o plano extrafísico, o plano sutil, o plano que vai muito além do plano material. Então não adianta eu querer entender a vida, entender os conceitos daquilo que é Deus, daquilo que acontece na vida, se eu ver só com os meus olhos, com o meu conhecimento do mundo material. Isso é impossível. Por isso que muita gente diz que não acredita em Deus, porque só vê com o conceito do mundo material, com o conhecimento do mundo material, dos 5 sentidos físicos, e não vai além disso. Então, que nem ele diz ali, se Deus está no infinito, inconcebível para vós, em sua essência, nosso finito dele se avizinha por aproximações conceptuais progressivas. Então, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, que a gente vai adquirindo vivência, a gente vai evoluindo moralmente a nível mental, a nível emocional para o bem, a gente vai progressivamente renovando os nossos conceitos daquilo que é Deus e daquilo, inclusive, que é o plano espiritual superior. Então, muita gente interpreta que o plano espiritual superior existe a mando de um Deus que é muitas vezes passional, que é limitado, que julga uns e condena uns e beneficia outros, e esse plano espiritual superior obedece essas leis absurdas e que nada faz sentido. Então, na verdade, é pura falta de conhecimento. Então, Pietro Baldi coloca muito essa questão que devemos ter um conceito aprofundado do que é a vida, do que é a espiritualidade. Se nós observarmos que a espiritualidade é algo muito além do plano físico, muito além de qualquer manifestação mediúnica, de qualquer conceito religioso, então a gente vai entender que a espiritualidade é algo abrangente e que nós devemos ter humildade de entender esses mecanismos superiores, mesmo que muitas vezes não consigamos entender, mesmo que muitas vezes a revolta queira nos tomar pelo nosso ego descontrolado e não aceitar o que acontece conosco e com o planeta, com a humanidade, enfim. Então, todos nós tendo esses conceitos em mente, nós vamos conseguir ter mais clareza na interpretação daquilo que acontece no nosso dia a dia. E aqui ele continua dizendo: vede como na Terra cada um adora a representação máxima da divindade que pode conceber, e como no tempo essa aproximação se dilata. A luz aparece mais intensa à proporção que o olhar se torna mais penetrante. O mistério subsiste
mas empurrado cada vez mais para mais longínquos horizontes. Por mais que este se dilate, haverá sempre um horizonte mais afastado para atingir. Ao verificar vossa relatividade que progride, eu não destruo o mistério, mas o enquadro no todo e dele dou a justificação racional. Torno um mistério relativo que só existe pela limitação de vossas capacidades intelectivas, que recua continuamente diante da luz, em função do caminho das verdades progressivas. Um mistério fechado dentro dos limites que a evolução ultrapassa dia a dia. A gente vê que mesmo a ciência materialista, ela está sempre evoluindo, está sempre descobrindo novos conceitos, novas realidades que antes ignorava, que antes nem considerava existirem e que na verdade existem plenamente, de uma forma completa, de uma forma plena, sem haver nenhum tipo de erro, justamente porque a fonte principal é superior, a fonte principal é transcendente. Então, como ele diz aqui, o mistério subsiste, mas é empurrado cada vez mais para mais longínquos horizontes. Então, se a gente for ver 100 anos atrás, o que se pensava de vida, o que se tinha de conceito de vida, se formos pegar 100 anos atrás, quanta coisa que mudou, quanta coisa se transformou, falando, claro, dos aspectos positivos, né? Falando dos aspectos negativos, a gente sabe que muita coisa desequilibrada o ser humano fez, mas falando das coisas positivas, os conceitos, os entendimentos, as mudanças de postura, de entendimento sobre muita coisa foi evoluindo, foi se aperfeiçoando. Então a gente vai conseguindo ultrapassar todos esses limites à medida que a gente realmente dá abertura para um aspecto evolutivo maior, sem se deter naquilo que é meramente material e naquilo que é meramente humano, que é criado pelo ego humano, como as religiões. Todas as coisas que são criadas pelo ego humano, as religiões, a política, a economia, são passíveis de erros, de limitações e que vão evoluir ou estão evoluindo com o tempo. Muitas coisas que são consideradas hoje fundamentais e imprescindíveis, amanhã já perde a sua importância e é substituída por outras coisas muito mais importantes, muito mais reais, verdadeiras, né? Então o que se vê é isso, a própria a criação dos livros básicos do Allan Kardec, lá em 1800 e pouco, que começou com o Livro dos Espíritos, já foi um grande impulso que foi dado pela espiritualidade maior para trazer um novo conhecimento sobre o que é a vida, sobre o que é Deus, sobre o que é a realidade humana que transcende a qualquer movimento religioso ou filosófico. Então não é uma questão assim de falar sobre Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, dizer, então tu é espírita. Não. O conteúdo desse livro abrange tremendamente um conhecimento muito grande, muito amplo, que não se limita a qualquer tipo de coisa humana, né? E inclusive é o conceito que as pessoas, muitas não acreditam na existência de vida extraterrestre, e é óbvio que existe vida extraterrestre. Muitos desses extraterrestres estão aqui na Terra ajudando nesse momento, como até já expliquei em outros vídeos, quando falei dos centros intraterrenos, dos centros intraoceânicos. Quando eu falei também sobre os OVNIs, se vocês quiserem assistir, procurem lá nos meus vídeos anteriores, lá na minha playlist do canal, para verem onde eu falo sobre evidências que mostram essa realidade. Porque uma vez que Deus criou o universo, ele não iria criar
apenas inteligência pensante, reagente na Terra, um planeta minúsculo, dentro de um sistema planetário pequeno e que está numa extremidade dessa galáxia. Então existem, dentro do conhecimento científico, bilhões de sóis, de estrelas, né, melhor dizendo, e existem bilhões de galáxias. Então vocês imaginem se só a Terra pode ser habitada com inteligência. E mesmo assim, devido ao grau de evolução que existe ainda nesse planeta, a inteligência também é limitada. Então, por que não pode existir inteligências maiores, mais amplas, que circulam pelo universo, uns explorando, outros trazendo evolução, ensinando, como acontece aqui na Terra, né? Enquanto uns só exploram e veem o objetivo apenas de tirar alguma vantagem, outros se empenham em ensinar, em educar, em evoluir. E a partir do início da década de 90 não foi mais permitido a chegada de seres extraterrestres com esse intuito exploratório exclusivo, e apenas existem então seres bem mais evoluídos que estão ajudando a Terra, a humanidade, nesse momento de transformação que está aí, onde a gente vê a toda hora, a todo momento, catástrofes naturais transformando todo o aspecto desse planeta, né? E aqui, para concluir, então, ele continua: se a divindade é um princípio que exorbita vossos limites conceptuais, ela lá está a esperar-vos. Para revelar-se espera a vossa maturação. Hoje, que finalmente vossa mente está amadurecendo, não é mais lícito, como no passado, reduzir aquele conceito a proporções antropomórficas. Hoje, eu já trouxe ao vosso relativo novo e maior Hoje eu já trouxe ao vosso relativo nova e maior aproximação. Projetei em vossas mentes a maior imagem que as humanidades futuras terão de Deus. Este é um canto mais alto de sua glória. Isto não é irreligiosidade, mas ao invés, pela maior exaltação de Deus, é religiosidade mais profunda. Religiosidade no sentido de ligar o ser a algo superior, não no sentido de existir uma religião criada pelo ser humano. Não procureis, ele continua dizendo, não procureis Deus apenas fora de vós, tornando-o concreto em imagens e expressões de matéria, mas o sentis, sobretudo, em sua forma de maior poder dentro de vós, na ideia abstrata, estendendo os braços para o universo do Espírito, que vos aguarda. Então vocês veem uma forma muito bonita, né, de expressar essa realidade superior que se manifesta sempre, em todos os momentos, na natureza, na vida que vivemos, no dia a dia, na limitação que nós criamos de conceitos e que nos prejudica, porque muitas vezes a gente não entende o que acontece com a nossa vida, a gente não busca ter conhecimento e as pessoas terminam se perdendo em revoltas, em ansiedades, em desarmonias diversas que terminam só prejudicando cada vez mais a busca por uma real evolução, uma real felicidade que vai além, muito além desse mundo material limitado. Então era isso que eu queria trazer para vocês, trazer esses conceitos, se inspirar na natureza, se inspirar naquilo que é superior, se desligar das questões meramente humanas, meramente egóicas, para que se possa chegar em outros níveis superiores, para que se possa atingir novas alturas de conhecimento, de evolução, de aprendizado. Então, por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção,
até o próximo vídeo, onde estarei trazendo novos conhecimentos, novas ideias. Até mais, até o próximo.